aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos estudar padrões de sequências repetitivas e sequências recursivas. E uma sequência nada mais é do que dar continuidade a algo que foi iniciado. Por exemplo, aqui eu tenho algumas sequências e elas tiveram um início e depois foram continuadas. Uma sequência pode ter um padrão ou não, ou seja, um modelo a ser seguido. E nessa aula vamos entender que esse padrão pode ser repetitivo ou recursivo. Olha essa primeira sequência aqui. Primeiro, nós começamos com dois triângulos para baixo, depois dois triângulos virados para cima e, por fim, dois triângulos voltados para baixo e assim por diante. Qual é a próxima figura dessa sequência? Será que nós conseguimos descobrir? Depende. Se essa sequência tiver um padrão, ou seja, um modelo a ser seguido, nós conseguimos. Caso contrário, não dá para descobrir. E será que tem um padrão? Olha, nós temos dois triângulos virados para baixo, depois dois triângulos virados para cima e depois nós temos de novo dois triângulos virados para baixo. Tem um padrão, não tem? Qual é? Eu colocar dois triângulos para baixo e depois disso eu tenho que colocar dois para cima. E depois eu volto a colocar dois triângulos para baixo de novo. Então, observando o padrão, nós podemos ver que os próximos termos dessa sequência, as próximas figuras, são dois triângulos voltados para cima, que eu posso até pintar também. E depois dos dois triângulos voltados para cima, eu tenho dois triângulos voltados para baixo, desse jeito aqui e assim por diante. Então, esse tipo de sequência é o que nós chamamos de sequência repetitiva. Isso porque os seus termos, as suas figuras, ficam se repetindo. Então, toda vez que em uma sequência você tiver um padrão com os elementos se repetindo, você vai ter uma sequência repetitiva. Agora, essa segunda sequência aqui, será que tem um padrão? Vamos ver? Olha, eu tenho uma bolinha e depois uma barrinha. Depois disso, eu tenho uma bolinha e duas barrinhas. Depois, uma bolinha e três barrinhas, e assim em diante. Parece que tem um padrão. Você consegue descobrir qual é? Pause o vídeo e tente continuar a sequência. Tente descobrir as próximas figuras. Se você observar, toda vez que passamos de uma bolinha, nós aumentamos uma barrinha. Você consegue perceber isso? Olha, uma bolinha, uma barrinha. Uma bolinha, duas barrinhas. Uma bolinha, três barrinhas. E sempre antes das barrinhas vem uma bolinha. Isso significa que antes de eu desenhar as próximas barrinhas, eu tenho que desenhar uma bolinha. E quantas barrinhas eu tenho que desenhar? Uma, duas, três e quatro barrinhas. Isso porque sempre depois de uma bolinha, nós aumentamos uma barrinha na nossa sequência, ou seja, quatro barrinhas. E se nós fôssemos continuar a nossa sequência, nós íamos colocar uma bolinha e depois cinco barrinhas. Mas eu não vou continuar a minha sequência aqui. Só foi para você entender o padrão, ou seja, essa sequência vai continuar nesse padrão, assim por diante. E essa sequência é uma sequência que chamamos de recursiva. Isso porque, para nós conhecermos um termo, foi necessário conhecermos termos anteriores.
Ou seja, nós precisamos conhecer os termos anteriores e identificar o padrão para continuarmos a nossa sequência. E essa sequência aqui de baixo, você consegue descobrir quais são os próximos termos? Olha, aqui eu tenho um quadrado, já na próxima figura, eu tenho 3 quadrados. E a próxima eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6 quadrados. Quantos quadrados vão ter a próxima figura? Para saber disso, nós precisamos saber o padrão primeiro. E você consegue descobrir qual é? Olha, daqui para cá, aumentou 2 quadrados. Daqui para cá, aumentou 3 quadrados. Isso significa que a próxima figura precisa ter 4 quadrados a mais do que a figura anterior. Deixa eu construir esses quadradinhos aqui. Aqui, 4 quadradinhos. Aqui, 3 quadradinhos. Aqui, 2 quadradinhos. E aqui, 1 quadradinho. Ou seja, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 quadrados, que são 4 a mais que essa figura aqui. E se eu quisesse continuar essa sequência, quantos quadrados a mais teriam a próxima figura? Teriam 5 a mais. Isso porque nós observamos o padrão. Mas eu sei que vão dar 10 quadrados daqui com mais 5, totalizando 15 quadrados. Tente desenhar a próxima figura e veja se não tem 15 quadrados. E essa aqui também é uma sequência recursiva. Isso porque nós precisamos observar os termos anteriores para continuar a nossa sequência. O que eu quero dizer é que, em uma sequência recursiva, nós precisamos conhecer os termos anteriores para determinar os próximos termos dessa sequência. Por fim, pause o vídeo e tente desenhar em uma folha de papel os próximos termos dessas sequências. Agora, vamos comparar a resposta? Vamos começar com essa primeira sequência aqui. Daqui para cá, aumentou 2 bolinhas. Já daqui para cá, aumentou também 2 bolinhas. E daqui para cá, se você perceber, também aumentou 2 bolinhas. Tem um padrão, não tem? E qual é ele? É sempre colocar a próxima figura com 2 bolinhas a mais. Isso significa que, se eu continuar a minha sequência, o próximo termo, a próxima figura, vai precisar ter 2 bolinhas a mais do que a figura anterior. E quantas bolinhas tem a figura anterior? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, eu vou ter que desenhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e mais 2 bolinhas. Então, 8 e 9. Então, essa aqui é a próxima figura da sequência. E eu vou fazendo isso para achar todos os termos da minha sequência. E essa é uma sequência recursiva. Por fim, nós temos essas figuras aqui. E que tipo de sequência será que é? Observe que eu tenho um quadrado e depois um triângulo. Depois, um quadrado e um triângulo. Depois, um quadrado. E qual é o próximo termo? Se você observou, o padrão sempre vai ser construir um quadrado, depois um triângulo. Então, se eu já tenho esse quadrado, depois eu tenho que desenhar um triângulo. Desse jeito, aqui. E se eu quiser continuar a minha sequência, eu tenho que desenhar
um quadrado. Desse jeito aqui e assim por diante. Como as figuras ficam se repetindo, essa aqui é uma sequência repetitiva. Agora, confira se as respostas que eu pedi para você colocar no papel foram as mesmas que eu encontrei aqui. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!